Queridos irmãos da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, é uma grande alegria estar novamente aqui com vocês. Hoje, o tema escolhido pela casa é Jesus e Pilatos. Eu quero agradecer esta oportunidade de estar aqui novamente e antes de nós começarmos a exposição de hoje, eu gostaria de convidá-los a uma oração. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por estarmos aqui reunidos pela tecnologia, de estarmos com saúde. Vamos agradecer pela nossa encarnação, abençoada encarnação. Vamos pedir que os nossos guias, mentores e que os Espíritos de Luz nos iluminem hoje e sempre, para que possamos seguir a nossa jornada em busca do aperfeiçoamento espiritual, em busca de ajudar o nosso semelhante na sua caminhada, de praticarmos cada vez mais a caridade, o amor ao próximo, porque é isso que nos leva ao Pai. Vamos orar por todos aqueles que fizeram a passagem, por todos os nossos irmãos que estão internados em hospitais, clínicas, em suas casas, acometidos não só por esta epidemia, mas as mais variadas enfermidades físicas, psíquicas, mentais. Vamos orar por toda a nossa família e por nós mesmos, que somos muito necessitados de oração, como trabalhadores do Cristo, como mensageiros da luz. Que assim seja, Senhor. Queridos irmãos, quando Jesus foi levado à presença do procurador da Judéia na época, Pôncio Pilatos, com aquela coroa de espinhos sobre a cabeça, ensanguentado, ele foi questionado por Pilatos: que fizestes? Vós sois rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu estás dizendo que sou rei. Mas meu reino não é deste mundo. E a pressão sobre o procurador da Judéia na época, Pôncio Pilatos, para que Jesus fosse condenado à morte, era muito grande. E Pilatos, ao conversar com Jesus, não viu naquele homem nenhuma ameaça real ao império de César. Jesus não tinha exércitos. Ao contrário do que o povo judeu pensava, que quando viesse o Messias, ele viria com seus exércitos para libertar o povo judeu do jugo do povo egípcio. Mas não, as armas que Jesus trazia e oferecia àquele povo sofrido era o amor, era a solidariedade, era o perdão, era o respeito, era a humildade, a simplicidade. Estas eram as armas do Mestre. E diante de Pilatos, o procurador, mais uma vez, várias vezes, disse: mas
por que quereis condenar esse homem? Eu não vejo nele crime algum. Mas o povo insistia, sacrificai-o, sacrificai-o. Ele está agora em Jerusalém, mas ele começou na Galileia. Ele é contra o pagamento de impostos. Ele subverte a ordem. O povo insuflado, instigando Pilatos a condenar aquele homem simples e humilde que só espalhava o amor por onde quer que passava. E quando alguém do povo falou, ele começou na Galileia, Pilatos, para se livrar daquela situação constrangedora e ameaçadora diante de um povo insuflado que queria a condenação de Jesus, disse, então leve-o à presença de Herodes, que era o responsável pela Galileia. E Herodes, naquela época, estava em Jerusalém. E foi o que foi feito. Jesus foi levado à presença de Herodes, que há muito tempo via falar de Jesus e queria presenciar ou ver pessoalmente alguns milagres que diziam que o mestre era capaz de fazer. Mas Herodes fez várias perguntas a Jesus e Jesus não respondeu. Diante da situação, Herodes, que também não via em Jesus nenhuma ameaça, nenhum motivo para que ele fosse condenado à morte, sacrificado, e diante da zombaria que os soldados de Herodes e do que o próprio Herodes estava fazendo a Jesus durante esse interrogatório, essa situação vexatória, Herodes disse, levai-o de volta a Pilatos, e ele que resolva. E, novamente, Jesus foi à presença de Pôncio Pilatos, que se colocou novamente frente àquela situação que ele queria evitar. Ele lavou as mãos, mandou para Herodes. Herodes, por sua vez, também, uma analogia, lavou as mãos, fazendo uma analogia, lavou as mãos e mandou que Jesus retornasse à presença de Pôncio Pilatos para que o procurador da Judéia decidisse a sorte e o futuro de Jesus da Galileia. E quando foi reconduzido à presença de Pôncio Pilatos, Jesus, novamente ali sem falar nada, Pôncio Pilatos disse, insistiu, mas por que quereis condenar esse homem? Eu não vejo nele crime algum. E Herodes também não, tanto é que o mandou de volta para mim. Mas a pressão popular para que Jesus fosse condenado à morte era muito grande. E o povo dizia, se o soltares, vais provar que não és a favor de César, porque quem não está com César está contra César, o imperador. E, sentindo a pressão e sem saber o que fazer, com a presença dos sacerdotes que também insuflavam Pilatos a condenar Jesus, e os sacerdotes que poderiam aliviar a situação de Jesus, prestando algum depoimento em favor de Jesus, não o fizeram. E Pôncio Pilatos, mais uma vez, se viu pressionado
diante da situação. E disse: bom, se quereis sacrificar este homem, que o façam. Eu lavo minhas mãos, não vejo nele crime algum. Mas na época era costume, no caso, tinha outro condenado, Barrabás, que havia sido preso e estava respondendo pelo crime de motim, insubordinação e assassinatos. Barrabás, um criminoso da época. E, como de costume, ao condenar Jesus, Pilatos permitiu, a pedido do povo, que Barrabás fosse inocentado. E isso foi feito. Aquele criminoso bárbaro que cometera vários assassinatos e era responsável por motins e subordinações contra o Império Romano, com a condenação de Jesus, foi libertado. Pôncio Pilatos literalmente lavou as mãos. Se querem condenar este homem, que o façam. Mas não era essa a função do procurador da Judeia. Cabia a ele a decisão de condenar ou absolver Jesus e libertar aquele homem, que, segundo ele próprio, dizia não cometera nenhum crime pelo qual merecesse ser condenado à morte ou sacrificado. Mas Pôncio Pilatos não fez o que se esperava que ele fizesse. E a decisão tomada pelo procurador da Judeia na época, Pôncio Pilatos, de condenar Jesus e escolher libertar Barrabás, um conhecido assassino e bárbaro, criminoso da época, pegou todos de surpresa. Todos os sábios, todos os juristas daquela época e até hoje se espantam e se constrangem ao ver que aquela decisão equivocada, errada, covarde, tomada por Pôncio Pilatos, se ele tivesse feito a sua parte, exercido a função para o qual foi colocado naquele cargo, poderia ter mudado completamente o rumo do cristianismo. Mas ele preferiu se omitir, numa atitude egoísta da parte dele. Eu lavo minhas mãos, vocês que decidam se esse homem será sacrificado ou não. Eu não tenho nada com isso. Uma posição muito cômoda e, como eu disse agora há pouco, equivocada, completamente errada que ele tomou, quando a função dele era justamente outra, era acusar e condenar se visse naquele homem uma situação de algum crime cometido por Jesus, o que ele mesmo declaradamente disse não existir. Então, queridos irmãos, essa decisão tomada naquela época por Pôncio Pilatos demonstra a omissão
o egoísmo, o livrar-se da responsabilidade, passar a responsabilidade para terceiros que não poderiam ter essa responsabilidade, que nada tinham a ver com a decisão, que não tinham qualificação para tomar uma decisão desta magnitude, mas foi o que Pilatos decidiu na época. Se omitir covardemente e passar a responsabilidade para terceiros, demonstrando um profundo egoísmo em preocupar-se apenas consigo mesmo, com a pressão exercida pelos sacerdotes do Sinédrio, com a pressão exercida pelo povo que queria a condenação de Jesus e a libertação de Barrabás. Ele não foi capaz de exercer adequadamente a função para o qual estava investido. E, repito, numa atitude omissa, vergonhosamente covarde, passou a responsabilidade para terceiros, se isentando de tomar a decisão. Infelizmente, queridos irmãos, ainda hoje nós temos muitos Pôncios Pilatos entre nós. Ainda convivemos com atitudes como aquela tomada por Pôncio Pilatos há mais de 2000 anos atrás, quando, para se livrar de uma situação ameaçadora, preferiu transferir responsabilidades. E, como eu dizia agora, hoje em dia temos muitos Pôncios Pilatos que, em vez de assumirem a responsabilidade perante decisões que devem ser tomadas por eles, preferem se omitir e transferir responsabilidades. E nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que nós vamos ser cobrados na espiritualidade não pelo que temos, pelos bens materiais que temos, pelos títulos que conquistamos, mas nós vamos ser cobrados pelos atos de amor que praticamos em benefício do nosso semelhante. E, muito importante, pelas omissões, pelos atos omissos, quando nós nos omitimos de ajudar o semelhante, quando a nossa ajuda, em vez da nossa omissão, poderia ajudar o nosso irmão de alguma forma. Então nós seremos cobrados não só pelos atos que praticamos, como também pelos atos que deixamos de praticar em benefício dos nossos irmãos de caminhada. E esta lição, que vem lá dos tempos de Jesus, pela atitude omissa e covarde, egoísta de Pôncio Pilatos, nós precisamos refletir muito acerca disso. Imaginem vocês o quanto aquele ato, aquela decisão que Pôncio Pilatos deveria e estava investido para tomar, poderia ter mudado toda a história, não só do cristianismo, mas toda a história da humanidade. Se ele tivesse assumido para si a decisão que deveria tomar. Porque, como ele bem disse,
nem Herodes, que devolveu Jesus à presença dele, nem tampouco ele viram naquele homem humilde e simples, que só falava de amor, qualquer crime que pudesse ser motivo para sua condenação ou para o seu sacrifício, como foi feito. O amor, o perdão, o respeito, a solidariedade, são esses os valores que realmente importam na nossa caminhada para a nossa ascensão espiritual. Nós temos que nos despojar completamente do orgulho e do egoísmo. Do egoísmo de Pôncio Pilatos, que tomou uma decisão cômoda, egoísta, pensando nele e sem pensar naquele irmão, no semelhante. Ele preferiu se omitir. O orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade. São grandes obstáculos ao desenvolvimento dos valores morais e espirituais e da nossa ascensão espiritual. Nós estamos passando, nesse exato momento, por um processo de transição planetária. E precisamos, a cada momento, a cada dia, refletir sobre o que é importante nesta encarnação, nesta abençoada encarnação, a qual devemos agradecer diariamente quando levantamos. Antes, ao colocarmos os pés no chão, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e agora, podendo ajudar os nossos irmãos neste momento de tanta dificuldade, de tanta desumanidade, de tantos sacrifícios, de tantos crimes hediondos que são cometidos contra os nossos irmãos, contra a humanidade. Então é só através do amor, do perdão, que nós vamos evoluir. O amor é a lei universal, é o único caminho que nos leva ao Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se nós não nos amamos, primeiro, como nós vamos ter condições de amar o nosso semelhante? Se nós não praticamos o auto-perdão por equívocos que tenhamos cometido nesta vida ou em vidas pregressas, como nós vamos ter condições de perdoar o nosso semelhante, de compreender o nosso semelhante, que está numa jornada evolutiva como a nossa, caminhando lado a lado. Uns um pouco mais à frente na escala de evolução espiritual do que outros, mas todos chegarão na linha de chegada. Então é muito importante nós não nos preocuparmos com equívocos que tenhamos cometido no passado. Ah, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito isso em vez daquilo. Não é por aí. Nós não podemos voltar ao passado e corrigir o passado, mas nós podemos começar agora, como tão bem dizia o Chico, e fazer um novo fim. Aproveitar a nossa encarnação para nos melhorarmos, praticarmos a caridade, que é o amor em movimento. Irmã Dulce costumava dizer que não basta falar em caridade. Falar em caridade, muitos falam. O que importa é praticar a caridade.
a prática da caridade, que é o amor em movimento. E lembro também Galileu Galilei, quando foi perguntado por um de seus alunos, o famoso cientista, você sabe, o famoso cientista italiano, né? Filósofo, cientista Galileu Galilei, já em idade avançada, com aquela barba branca, comprida, que ostentava no rosto, quando o seu aluno perguntou: mestre, quantos anos tens? E ele, olhando para o aluno, calmamente lhe disse: 8, talvez 10. Diante do olhar de espanto do seu aluno, perplexo como aquele homem com aquela barba enorme, branca, 8 ou 10 anos, não entendeu nada. Diante do espanto do seu aluno, Galileu imediatamente tratou de explicar. Sim, porque o tempo que passou, eu não tenho mais. Os anos que já vivi, não os tenho mais. Assim como as moedas que já gastei, não as tenho mais. O que eu tenho é daqui para frente. O tempo que me resta nesta encarnação. E é assim que nós devemos pensar, como Galileu Galilei. Não nos preocuparmos com o tempo que passou, com os equívocos que cometemos, mas aproveitar de agora em diante para sermos pessoas cada vez melhores e estarmos em condições de habitar a nova Terra nessa fase de transição planetária de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, o tema da nossa exposição, nossa breve exposição desta noite, Jesus e Pilatos, nos leva a estas reflexões. A decisão egoísta, covarde, de transferência de responsabilidade de Pôncio Pilatos, nos leva a profundas reflexões sobre como devemos agir. Porque aquela decisão foi uma decisão que demonstrou uma profunda imoralidade antiética. Não tinha qualquer fundamento ético, qualquer fundamento jurídico para a condenação de Jesus, como o próprio procurador da Judéia, Pôncio Pilatos, disse na época. Então, esta situação vivida pelo Mestre, que apenas nos trouxe a palavra do amor, os exemplos de amor, de humildade, de simplicidade, de solidariedade, de ajuda ao próximo. Precisamos, neste momento que estamos vivendo, refletir muito, mas muito mesmo, acerca do que estamos fazendo para seguir e praticar o Evangelho de Jesus. Se durante o nosso dia as nossas atitudes são atitudes de amor, de respeito, de compreensão, de solidariedade, se praticamos a caridade, ou se nós nos omitimos de tomar a decisão certa, se nós transferimos responsabilidades para terceiros, se nós não estamos agindo como Pôncio Pilatos agiu. Meus irmãos, temos a obrigação, se pretendemos nos tornar pessoas melhores
e evoluirmos espiritualmente, de fazermos uma profunda reflexão, assim como Santo Agostinho recomenda no Livro dos Espíritos. A cada noite antes de dormir, indagar se durante o dia agimos de modo que possa ter prejudicado o nosso irmão com alguma atitude, alguma palavra que possa magoar, alguma coisa que erramos naquele dia e que poderíamos fazer diferente no dia seguinte. Esse exame de consciência, essa indagação à nossa consciência antes do sono noturno é muito importante para que possamos, aos poucos, melhorar a nossa condição de sermos seres humanos em busca da evolução espiritual, de praticarmos aqui na Terra o Evangelho de Jesus, de sermos os mensageiros do Cristo, semeadores da luz. Fiquem com Deus, que os Espíritos de luz, que Jesus os abençoe e os ilumine, seus anjos, seus guias e mentores os protejam a cada dia, para que todos nós possamos seguir nessa jornada de evolução espiritual. Muito obrigado a todos, gratidão por mais esta oportunidade de aprender junto com vocês. Muito obrigado.